Repórter Samuel Prisco, com Leonan Fernandes, ao vivo nesta manhã de segunda-feira, 31 de maio. Som e imagem no ar. É a informação sobre os homens que foram espancados aqui na região da Avenida Costa e Silva. É isso, Samuel? Bom dia. Lincoln, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem pela multiplataforma Rede Fé e Total FM ao vivo aqui na Via Norte. Um homem espancado nesse momento, sendo recolhido, sendo atendido pela viatura do SAMU. Aliás, tinha a informação que são dois que foram espancados aqui. Um já foi, inclusive, levado pela viatura do SAMU, o segundo está sendo atendido agora. E as imagens do Leonan Fernandes mostram justamente esse atendimento dos profissionais de saúde. Né? O homem está bem machucado, viu, Lincoln? Principalmente na região da cabeça e nos braços. Ele tinha aqui um carrinho que ele estava recolhendo sucata, né? Recolhendo papelão e tal. E segundo as primeiras informações, ele teria tentado, junto com o amigo dele, furtar no supermercado e foi espancado. Quem cometeu esse espancamento ainda não temos informação, né? Mas inclusive aqui pedi para o Leonan mostrar, ó, bastante sangue no local. Meu Deus! Dos fatos. O alambrado, inclusive, está deitado aqui, viu, Lincoln? Possivelmente eles tentaram levar esse alambrado, levar as grades, levar o material, né, que a gente sabe que depois o pessoal vende aí pro ferro velho. E chama atenção, principalmente, o estado de saúde dele, principalmente na região da cabeça. Ele está com colar cervical aqui, está com ferimentos na cabeça ali, dá pra gente ver. A cabeça está bem machucada, está sendo atendida agora pela médica do SAMU. O estado dele é normal, ele está respondendo bem. Tá. Olha só, gente, um catador de papelão foi espancado. Ele teria invadido um supermercado ali na Via Norte, ó. Ele está sendo atendido agora pelo SAMU. Ô Samuel, quem é que bateu nele, hein, ô Samuel? A gente está tentando buscar essa informação, Lincoln, mas a priori teriam sido os seguranças do supermercado aqui, o Tenda Atacado, né? Mas essa é uma informação preliminar, a gente ainda não tem todas as informações. Mas a princípio teriam sido os seguranças que teriam reagido com relação a essa tentativa de furto do alambrado aqui na Via Norte, Tenda Atacado. Nesse momento, o pessoal fazendo socorro do rapaz espancado aqui, o outro já foi levado, inclusive. Como é que está o estado de saúde dele? Está tranquilo? Tá consciente, orientado, com bastante sangramento, disse a médica do SAMU. Ele perdeu muito sangue, mas apesar disso, ele permanece consciente. A gente está vendo o carrinho de papelão ali, nós estamos falando da Via Norte. Esse homem foi encontrado ali próximo ao Tenda Super Atacado e a suspeita, pelo menos a primeira informação que chega, é que ele teria tentado invadir lá o Tenda e apanhou por isso. É isso, Samuel? Exatamente, a gente vai mostrar aqui, o Leonan vai mostrar, o alambrado está deitado, Lincoln, e está bem próximo da marca de sangue, aqui da poça de sangue, aliás, de uma E o que tem a ver o alambrado, Samuel? Ele passou por... Eles teriam tentado justamente levar embora esse alambrado aqui, ó. Então não é um furto no estabelecimento propriamente dito, seria um furto, né, uma suspeita de furto aí do ferro, aí do alumínio, é isso, Samuel? Isso, porque essa parte pertence ao Tenda Atacado, né, e segundo as primeiras informações aqui, os seguranças teriam reagido. O primeiro homem foi levado em estado grave, a gente pegou a informação agora, acaba de chegar, e esse segundo pelo menos estava orientado, estava respondendo às perguntas dos profissionais de saúde, mas com bastante machucado, viu, principalmente na região da cabeça. Som e imagem no ar, faltando 5 minutos para 7 horas da manhã. Você que está acompanhando a gente no Facebook, compartilha a informação. A polícia e os socorristas do SAMU amanhecem com essa chamada Via Norte, Ribeirão Preto. Um homem fortemente espancado. É um catador de recicláveis, a gente vê o carrinho dele ali, você pode assistir no Facebook, compartilha a informação, você que acompanha também a gente no rádio, Rede Fé 94.9 e Total FM 106.1. Som e imagem no ar e a notícia na hora, com Samuel Prisco e Leonan Fernandes. Olha só o carrinho ali de papelão desse homem ainda não identificado. A suspeita é que ele teria sido espancado por seguranças desse super atacado porque estaria tentando levar parte do alambrado embora.
Ô Samuel, os médicos já disseram que ele está consciente, mas ninguém apareceu para reclamar. Só podemos... Alguém só vai poder acusá-lo de furto se reclamar, ô Samuel. Se posicionar como vítima. Tem alguma vítima aí dessa suspeita de furto ou não? Não, por enquanto não. A polícia estava falando com o pessoal do atacado aqui, mas é porque pertence justamente ao Tenda, essa área, né? Mas a informação do furto, essas questões estão sendo passadas ainda para a polícia. Eu estava tentando falar com o tenente nesse momento, ele pediu para não dar informações ainda, já que as informações estão sendo colhidas, né? Então ainda não temos informação do reclamante ainda o que aconteceu. Vou até tentar chegar no pessoal do supermercado. Vamos lá. Perguntar o que aconteceu, né? Tem alguém do supermercado que fale com a gente sobre o que aconteceu aqui? Deixa eu ver se o pessoal... Alguém do atacado para falar com a gente com relação ao... Essa parte aqui pertence ao atacadão, no caso. Não, aqui é uma empresa aqui. Aqui é do Tenda, né? O pessoal não quer falar ainda, Lincoln, mas apenas informações preliminares, o pessoal está até com receio, não deve ser a primeira vez. Se a gente olhar aqui com relação a toda a parte da extensão do alambrado, vocês já levaram bastante coisa aqui, viu? Essa parte, inclusive, que estava começando a ser desmontada no momento que os seguranças chegaram, mas ainda a polícia não tem informações do que teria acontecido, como esses homens teriam sido espancados e por que eles... São duas vítimas, Samuel? Você fala esses homens, são duas vítimas, dois homens que foram espancados aí, é isso? Exatamente. Quando nós chegamos aqui ao local, um já tinha sido levado, a informação que está em estado grave, né? Já tinha sido levado por uma outra ambulância do SAMU, e esse segundo, agora aqui na ambulância, está no estado melhor, né, do que o primeiro, pelo menos está consciente, está orientado, respondendo as perguntas da equipe médica do Serviço Móvel de Atendimento. Olha, a Eliana está escrevendo aqui, Lincoln, eu passei na Via Norte, eram 6 da manhã, vi este carrinho aí e um carro sedã cor chumbo, 2 homens para fora do veículo. Ó, começa a pipocar informação aqui também. Gente, é uma história seríssima, uma história grave. São 2 homens que foram espancados. Samuel trouxe a informação que um deles já foi levado em estado grave e o outro permanece internado. Ô Samuel, quando a ambulância fica muito tempo parada aí, isso gera uma preocupação. A gente que trabalha aí com reportagens, já acompanhamos muitos casos, né, acidentes, etc. Quando a ambulância fica parada, os médicos ficam tentando estabilizar a vítima. É um cenário de preocupação. Reflete a situação aí, ô Samuel? Sobre esse rapaz? Nesse momento, o pessoal está fazendo a regulação da vítima. Ah, tá esperando arrumar uma vaga, né? Exatamente. Tem uma frestinha aqui pela porta, dá pra gente ver a situação. O policial estava, inclusive, colhendo informações sobre o nome dele, né, sobre quem seria essa vítima que está sendo atendida, mas a questão da ambulância está parada nesse momento e pelo interrogatório da polícia também por conta da regulação para onde que ele vai ser levado. Olha só. Como é que ele está? Ele está consciente, orientado, mas está com sangramento na cabeça. Ele chegou a falar o que aconteceu, assim, contar para vocês o que aconteceu? Para mim não, só... Olha só a imagem, ó. Pode perguntar para ele. Exclusiva do nosso programa. Maravilha, muito obrigado. Olha, ele tá aqui. Ele tá aqui. Bateram muito nele, viu? Tá bem ensanguentado. Bateram muito nele. Tá bem machucado aqui na ambulância. Bateram muito nele, viu, Samuel? Essas imagens que o Leonan mostrou aí bem de perto mostram que bateram na cabeça desse rapaz. Olha só. O Leonan tá circulando a ambulância do SAMU ali. Você pode assistir a gente, facebook.com/lincoln.fernandes, é ao vivo. Via Norte, onde o nosso jornalista Samuel Prisco está agora, ao lado da polícia, das ambulâncias. 2 homens foram espancados ali próximo ao Tenda Super Atacado. A primeira suspeita, a primeira informação é que eles estariam tentando levar parte de um alambrado ali, parte daquela estrutura de ferro, para poder vender, né? E o alambrado está até um pouco tirado do lugar ali, está torto, mas isso não está comprovado, né, Samuel? Alguém precisa comprovar essa versão, porque a partir do momento que
o Tenda, se é que é o Tenda mesmo, porque tá próximo, né? E essa foi a informação que chegou. Assume que pertence a ele a área e que agiram por defesa, também tem que admitir a resposta agressiva a esses homens aí, né, ô Samuel? Então todo mundo fica, né, em cima do muro aí, né, ô Samuel? Ô, Lincoln, é o seguinte, tá todo mundo cheio de dedos aqui. O pessoal da segurança do Atacadão tá com a polícia não quer se manifestar. Eu já colhi algumas informações que não é a primeira vez que o pessoal está assaltando, furtando os alambrados aqui. Então tudo leva a crer que foi uma ação. Uma reação. Uma reação da segurança do Atacadão com esses supostos ladrões aqui do alambrado. Mas não é assim Agora, que age, falar né? sobre isso ninguém está querendo falar mesmo. Mas... nem a polícia, nem o pessoal da segurança. Tá todo mundo cheio de dedos aqui. Olha, e não é assim que reage, né? Se o segurança detecta algum problema, alguma ameaça de furto, tem que chamar a polícia, não é sair espancando. A gente já viu como terminaram mal várias histórias desse tipo aí. E trata-se de 2 pessoas espancadas, né, Samuel? Olha o tanto de sangue que tem ali. E não é qualquer tipo de agressão, não, gente. Olha o que é traumatismo craniano. Nós estamos falando de traumatismo craniano. Agora, a polícia está conversando com os integrantes da vigilância aí do Tenda, Samuel? Isso, está conversando com um dos chefes da segurança aqui do atacado, para saber o que aconteceu, né? Porque acabou de ser levado o segundo homem, Lincoln, e isso aconteceu faz no máximo meia hora. A gente chegou aqui bem em cima do fato mesmo. Olha só, tudo sugere que eles estariam tentando levar parte desse alambrado. Agora, a resposta, ela foi muito desproporcional, né, Samuel? Muito desproporcional. A gente está falando de andarilhos, a gente está falando de gente que fica aí buscando sobrevivência a todo minuto. Claro que não justifica, né? Mas não é o procedimento correto, gente, pelo amor de Deus. Não é o procedimento correto. Me parece ser uma resposta, se é que isso está confirmado ou não, totalmente desproporcional. Nada justifica uma agressão como essa aí, Samuel. A se confirmar o fato, realmente, Isso é uma tentativa de homicídio, gente. É uma tentativa de homicídio. Agora, alguém tem que assumir uma responsabilidade aí, né? Exatamente. O rapaz saiu daqui bem machucado. Primeiro a gente não teve informação, aliás, não teve a visualização de como ele estava, mas a informação é que ele estava em estado grave, né? Principalmente, você disse, por ferimentos na cabeça. Esse segundo rapaz, a gente teve a visualização de como ele estava e estava muito machucado, no rosto, na cabeça, nos braços, né, os braços todos ralados. Então a ação, talvez, como você disse, tenha sido desproporcional por parte da segurança. E há informação de um primeiro homem que foi espancado, é isso, Samuel? Que já foi levado, inclusive. Exatamente, o primeiro foi levado para o PS Central e o segundo para UPA Oeste. Existe alguma câmera de monitoramento aí perto? Parece um local ermo, né, Samuel? Tem terreno baldio aí, não sei se você consegue visualizar aí perto. Se há câmeras de monitoramento nessa região da Via Norte aí, Samuel? Não, nenhuma, Lincoln. Foi a primeira coisa quando o Leonan e eu nós chegamos, para ver se tinha alguma câmera de segurança no local, mas nenhuma câmera, um local, como você disse, ermo, né? Tem um matagal enorme aqui, que era cercado por um alambrado, uma parte desse alambrado já foi retirada por casqueiros, né? Vamos dizer assim, no coloquial da coisa. E não tem câmera, não tem nada, é um local bem afastado aqui da Via Norte, então facilitou até a questão da agressão do pessoal, né, que bateu nesses 2 homens. A minha curiosidade, Samuel, e claro que a polícia deve se pronunciar a respeito, vai ter que colocar isso no boletim de ocorrência, é saber se a vítima dessa suposta ação dos catadores de papelão, né? Se a vítima, se alguém vai se queixar da tentativa de furto do alambrado ou de qualquer outro objeto. Correto? Porque aí você já correlaciona os fatos, né? Então, eu não sei se alguém aí já reclamou, já fez esse apontamento, né? Quando a informação chegou pra gente, ela veio com esse caráter, olha,
Teria sido uma reação por parte de seguranças lá do Tenda, super atacado, a esses supostos ladrões aí. A gente chega e encontra um carrinho de papelão. Eles estariam levando o alambrado? Foi uma reação, uma tentativa de furto? Agora, para se configurar a tentativa de furto, alguma vítima precisa aparecer, Samuel. Correto? Exatamente. Eu vou tentar aqui com o rapaz que estava falando, me parece de segurança, ele estava falando com a polícia, ver se alguém aqui do supermercado quer falar. Meu amigo, bom dia, desculpa. Você estava conversando com o pessoal da polícia, você relatou alguma queixa, alguma tentativa de furto aqui no local? Bom dia. Bom dia. Na verdade, foi passado que tinha 2 indivíduos, provavelmente estavam furtando, né, essas telas aqui do atacado Tenda, mas chegando aqui não foi constatado que os dois estavam brigando. E tudo indica que, às vezes, por briga para ver quem levaria a maior quantidade, quem ficaria com a quantidade, mas não dá para afirmar. O que foi constatado é que os dois estavam apenas brigando. Então a versão já muda a questão. Então os dois estavam brigando aqui para ver quem talvez levaria mais parte do alambrado. A gente vê que o pessoal já tirou bastante coisa do alambrado aqui. Você é segurança do Tenda? Na verdade eu presto serviço de segurança pro Tenda e foi passado pra gente que eles estavam possivelmente furtando, mas não dá para confirmar. Na verdade, não dá para afirmar. O que foi constatado quando eu presenciei, quando eu cheguei, é que os dois estavam em dias de falta. E quando você chegou, como é que era o estado de saúde do primeiro rapaz? Ele estava muito machucado, porque falou que estava em estado grave. Como é que ele estava? Eu não sei te falar, porque aí a gente pode falar às vezes melhor assim, o pessoal da saúde só tinha muito sangue no local. E foi você que chamou a polícia? Eu acabei acionando o resgate, né, primeiramente, porque pela situação que constava o indivíduo, e posteriormente a viatura. Eles já estavam caídos na hora que você chegou, então? Eles estavam em via de fato. Então estava escuro, eu não posso passar com clareza, mas na verdade eles estavam em via de fato, os dois indivíduos. Maravilha, obrigado. Vou te liberar aqui então. Valeu. Ô Samuel. Valeu, obrigado. Valeu. Quer dizer que a versão mudou então, né? A configuração da história aí mudou. Essa Lincoln, é a versão. A gente pegou 2 versões aqui, né? A primeira de que eles estariam furtando os alambrados. Os dois juntos, não é isso? Furtando. Os dois juntos. Correto. E aí houve uma reação por parte da segurança do local. Quem nos passou essa informação pediu para não ser revelado. Sim. E agora a gente tem a informação do pessoal do Tenda, né, da segurança do Tenda, do responsável pela segurança, que chegou aqui, os dois estavam em vias de fato, e aí um deles acabou ficando mais machucado do que o outro, foi socorrido. A primeira versão que nós pegamos foi logo quando a gente chegou aqui, no local. Inclusive o SAMU estava aqui ainda, né? O pessoal mudou a versão aí no meio do caminho. Vamos ver qual vai ser a versão oficial e se a polícia científica ou até mesmo os envolvidos comprovam esse tipo de situação. Porque, vou falar um negócio, eles brigaram entre eles. A bicicleta, eu queria saber da bicicleta que tava lá. Que briga feia que foi essa, hein? Que briga feia. Porque um saiu quase inconsciente e o outro tá ali com traumatismo craniano. Que briga feia que foi essa entre os dois ali, né, o Samuel? Qual que é a história da bicicleta? Não, eu tô vendo uma bicicleta lá. Eu queria saber se o outro chegou de bicicleta ou se a bicicleta era de algum transeunte que tava curioso, que tava por ali. Funcionário do Tenda. Do funcionário. De uma outra pessoa. Então os dois estavam juntos com o carrinho de papelão. Olha, uma outra informação que eu recebo aqui, lá até do Felipe, do site X-Tudo, ontem, 2 homens foram presos furtando esse tipo de alambrado, né? Me parece que foi ali na rua Pernambuco. Então, isso aí acontece o tempo todo, né? Esse tipo de furto aí. Levam alambrado, tampa de bueiro, etc. Agora, o que intriga a história, e não é duvidando de ninguém, não, é que é a briga entre os dois aí, né, ô Samuel? Se é que ela aconteceu, né, ô Samuel Prisco? Lincoln, outro dia eu disse que você me ensinou muita coisa e eu espero ter aprendido um pouquinho do que você me ensinou. Não dá para 2 pessoas chegarem às vias de fato como foi aqui e saírem do jeito como saíram. Nitidamente eles foram espancados. Agora essa versão do que o supermercado está apresentando, que eles brigaram e... Não tem como, é impossível
É impossível chegar nessa versão, até porque quem nos passou a primeira versão foi o profissional da saúde do SAMU, porque pegou o relato do andarilho de que eles foram espancados. Conversou com o andarilho. Exatamente, o andarilho disse que foram espancados, né? Então, mas se o pessoal assume essa versão, tá correndo um risco seríssimo de ser desmentido pelos próprios envolvidos na situação. E a informação que eu tenho, Samuel, é que ontem, ó, até tô em contato com o Felipe Silva aqui do X-Tudo, foi no Tenda o furto ontem. Então já guarda um histórico aí, ó. O furto de ontem de alambrado, ontem à noite, foi no Tenda também, né? Então veja, o pessoal já tava de olho, né? Nesse tipo de ação aí. Agora, se houve uma reação, gente, foi uma reação muito desproporcional. Porque os dois saíram daí quase que inconscientes. Olha o que fizeram com esses homens aí. Recente, ó, cortado recentemente, ó. Sim. Dá pra gente ver que o pessoal tava cortando realmente. Foi cortado recentemente. O que o Felipe falou procede. Alguns outros locais a gente vê que tem poeira. Aqui não, tá tudo limpo, então foi cortado recentemente. Tem um skate ali dentro do carrinho de papelão. Tem um andarilho. Ele é muito conhecido, aquele que puxa. Viu, Samuel? Abaixa um pouquinho o som do Samuel aí. Ô Samuel, até filmaram ele descendo a Avenida Brasil em cima de um skate puxando o carrinho de papelão. Vocês estão lembrados disso? Isso viralizou há alguns dias aqui em Ribeirão Preto, nas redes sociais. E tem um skate aí no carrinho de papelão dele. Será que não é ele não, hein? Olha, eu não me lembro do rosto daquele vídeo, de quem estava naquele vídeo. Mas é possível. Muito provavelmente, até pela região da cidade, né? Até pela região da cidade. Então, tem que ver o seguinte. Primeira coisa, o Tenda vai dar queixa de furto? Essa é a pergunta. Né? Ou de tentativa de furto? Tentativa parece-me que houve ali. Agora são duas versões. O Tenda, que ontem também teria sido alvo, né, de ladrões de alambrado. Agora, ladrão de alambrado nós temos. Hoje, amanhece a segunda-feira com esse novo problema. Um novo ataque às suas instalações. A informação que se chega, primeiramente, à imprensa, que é enviada à imprensa, é que eles teriam sido alvo de uma reação por parte dos seguranças do Tenda. O representante do atacado diz que não, que os dois andarilhos estariam brigando, né? Aí ele até usou o termo, eu não sei, talvez eles estão brigando porque para saber quem é que leva mais e tudo mais, né? Agora, o que a gente viu aí foi quase que um massacre. Olha o tanto de sangue que esse homem perdeu. O outro a gente não viu. E o relato é que o estado do outro é pior ainda. Né? É pior ainda. O relato a gente não viu. Esse segundo a gente testemunhou. Ele tá com um ferimento enorme na cabeça, apesar de consciente. Então ele apanhou na cabeça. Aí eu pergunto, e o papel da polícia técnica vai ser muito importante. Aí eu pergunto, é possível uma briga nessa proporção, em que os dois caem, em que os dois, né, ficam praticamente inconscientes? Essa é a versão que está sendo apresentada nesse momento, 7h15 da manhã. Está sendo apresentada à polícia, não é isso, Samuel? Exatamente. A versão é de que os dois brigaram e acabaram se ferindo dessa forma quase que mortal, né? Quase que letal. Uma briga dessas proporções é muito difícil, Lincoln, até porque um saiu em estado gravíssimo e o outro saiu em estado grave, né? E a gente vê que ninguém usou uma pedra, um pedaço de pau. Não tem nenhuma arma aí? Nenhuma arma aqui, entendeu? Na pedra porrada propriamente dita. Pedra, nada. A polícia científica já esteve aí, Samuel? Alguém da polícia civil? Não, inclusive as duas viaturas da polícia que estavam aqui já foram embora. Da polícia militar? Da polícia militar. A polícia científica não veio pro local, não. Os policiais militares não quiseram comentar a situação. Eles pegaram o depoimento desse representante do Tenda e foram embora, é isso? Exatamente isso. E vão pra delegacia agora. Agora, isso é importante. Tem algum pedaço de ferro ali, um pedaço de pau, alguma pedra? Porque pra fazer esse tipo de ferimento, provocar esse tipo de ferimento na cabeça de alguém... Só com a mão não foi. Só com a mão é muito difícil. É uma história intrigante, hein, gente? E é claro que a gente vai saber o que vai ser colocado no boletim de ocorrência. E, Samuel, os próprios envolvidos poderão esclarecer isso, não é mesmo? Esse segundo que foi levado,
ele, apesar de tudo, estava consciente, né, Samuel? Ele estava consciente, mas um pouco confuso com relação às agressões que sofreu. A gente não sabe se ele fez algum uso de entorpecente. Até tentei falar com ele, Lincoln, mas ele não conseguia responder coisa com coisa. Então, a polícia também já entrou rapidamente na viatura do SAMU, mas ele disse que foi espancado pela polícia, aliás, ele disse à polícia que foi espancado e também disse aos profissionais do SAMU que havia sido espancado pelo segurança. Ah, ele disse isso, Samuel? Ele disse isso? Ele disse isso. Ô, gente, agora a polícia foi embora e largou o carrinho aí, hein, ô Samuel? Largou, gente, um carrinho com skate, um pouquinho... Não que a polícia tenha que levar o carrinho embora, mas simplesmente foi abandonado aí no local, né, ô Samuel? Deixaram o carrinho. Gente, é uma história... Não vai ficar aqui muito tempo, né? Exatamente. Poxa vida. É uma história intrigante, hein, gente? Olha só, o homem ferido, ele teria relatado que foi sim espancado. Agora, esse representante aí do atacado disse que não, que eles brigaram entre eles. É óbvio que a polícia vai apurar e não é difícil esclarecer essa questão, né, gente? A começar pelo depoimento dos próprios envolvidos. Um já teria falado que foi espancado, né, Samuel? Exatamente. O segundo, rapaz que foi socorrido aqui, que estava sem identificação, inclusive, ele disse para a polícia, dentro da ambulância, também para os profissionais do SAMU, que ele foi espancado. Agora são 7h18, 7h18 da manhã. Primeiro é torcer, né, pela melhora dos dois aí. E vamos ver onde que vai parar essa história, né? Porque o Tenda, ontem à noite, foi alvo de um furto de alambrado. 2 pessoas teriam sido presas, inclusive. Hoje de manhã, 2 homens que teriam sido flagrados também tentando levar alambrado ali na Via Norte. E aí? A segurança reagiu? A segurança percebeu ou não? E agora, um dos representantes aí da segurança, né, alega que eles estavam brigando entre eles para saber quem leva mais. Ô, Lincoln. Olha, por enquanto essa história não me convence não, viu? Não me convence. Pela proporção da briga, Nando. Não, e o que assusta, sabe Pela proporção da briga. O que assusta é a não preservação de uma cena de crime pela polícia. A polícia tinha que ter passado a fita ali. Ninguém podia estar pisando ali onde está pisando. Por quê? Pau, pedra, algum objeto cortante. Não tem nada ali, né? A gente não sabe. Como é que a perícia vai chegar à conclusão que houve espancamento? Sabe por quê? Tem um estado gravíssimo no hospital. Tem um estado grave. Provavelmente pelo menos não. É o relato que nós temos, né? É possível que não sobreviva. E se não sobreviver, nós estamos falando de homicídio. Quem matou o cara? Foi o próprio companheiro? Foram pessoas externas? Um carro que estava passando e se indignou de ver a cena? Enfim. Nós temos aqui o relato, né, de uma testemunha que diz, né, um carro chumbo com 2 homens do lado de fora. Né? Não sabemos se tem a ver, se estavam passando por ali. Quem é que chamou? Quem chamou pelo socorro? Foi o também é importante aí. Saber, né? Também é importante saber. Foi esse cara que o Samuel entrevistou, que faz parte do tempo. Ele disse que chegou lá e viu os caras, né, e que ele chamou o socorro, né? Samuel, mais alguma informação aí, Samuel? Não, também chama atenção, Lincoln, essa questão de não haver nenhum objeto cortante, um alicate, alguma coisa que comprovasse realmente que os dois estavam furtando os alambrados aqui, porque na mão é muito difícil cortar impossível, o alambrado, né? Como que você vai arrancar um alambrado desse com as próprias mãos? Você tem que ter alguma ferramenta. E não tem câmera, hein? Com a polícia a gente percebeu que não tinha nenhum tipo desse objeto, assim, um alicate, alguma coisa. Né? Então é estranho essa versão de que eles estavam furtando os alambrados com a mão, simplesmente com a mão, muito estranho. Estou procurando aqui pelo outro lado do muro, inclusive a gente acha corote, acha aqueles ependorfs de cocaína aqui, isso aqui realmente está bem abandonado, mas uma ferramenta para cortar o alambrado não encontrei não. Vamos aguardar os desdobramentos, primeiro torcendo pela recuperação dessas 2 pessoas, já vivem, né, em vulnerabilidade, vocês imaginam ainda mais agora nessa época de dias mais frios,